Bom galera, como anunciado anteriormente, esse é o primeiro de uma pequena série de vídeos onde estaremos abordando a produção do single, mas especificamente neste vídeo falaremos sobre o personagem histórico Gaiseric. Como todo mundo sabe, o tema histórico é comumente abordado dentro do rock e do metal. E exemplo disso aí a gente tem o Saxon com a música Attila, em que o personagem histórico é o Attila Uno. E na música Lionheart, o Ricardo Coração de Leão, Ricardo III, rei inglês, foi abordado também. Então a gente tem o Saxon e a gente também tem o Iron Maiden com a música Alexander the Great, que fala sobre o macedônio Alexandre o Grande. E The Clansman, com Blaze Bayley, e que o personagem histórico abordado é o escocês William Wallace. Um exemplo de abordagem histórica dentro do Rockin' Riders está presente na música The Triumphant Path of War, do Rock the Night de 2015. A inspiração para essa música foi o livro Massacre de Teutoburgo, do autor inglês Adrian Murdoch. Então está lá no Rockin' the Night, The Triumphant Path of War. Bom, a música Gaiseric do Rockin' Riders foi inspirado no livro homônimo do autor inglês Ian Hughes. Na minha opinião, é um livro bastante rico de detalhes, com imagens, com lugares, com mapas em que o personagem pode ter percorrido. Então, recomendo demais a leitura e foi a inspiração para a música e a letra do novo single do Rockin' Riders. Gaiseric nasceu no ano de 389 d.C., na província romana de nome Panônia, correspondente à moderna Hungria de hoje. Gaiseric era filho do rei Vanderlugod de Gisel e irmão mais novo do príncipe Gunderico. Na época de nascimento do Gaiseric, no final do século IV, Roma estava se desfazendo, então um grande império de Roma estava ruindo. E com isso, várias tribos bárbaras se degladiavam entre elas, o que ocorriam muitas guerras. E as condições de vida dos vândalos eram bastante precárias, com poucas terras para o plantio, e baseado nessas condições terrivelmente ruins, o rei Vanderlugod de Gisel, juntamente com a sua pequena confederação de bárbaros, decide ir para o oeste. Então eles marcham da província de Panônia até a província da Gália, atual França. Lá o rei God de Gisel falece e nisso aí Gunderico, o príncipe herdeiro, agora é o novo rei. Uma vez estabelecidos no norte da Gália, correspondente ao norte da França atual, Gunderico e seus vândalos decidem mais uma vez mudar de território. Mais uma vez as condições de vida não eram favoráveis. Então eles rumam para a Bética, na atual sul da Espanha, estabelecem por lá. Só que abruptamente, no ano de 428, Gunderico morre. Então ele falece no 428. E esse ano é o ano inicial do reinado do Gaiseric. O ano de 429 d.C. marca o primeiro ano do reinado do Gaiseric. E nesse ano ele tem a ideia fantástica de cruzar o Estreito de Gibraltar com o intento de chegar no norte da África, na província da Mauritânia. Então o povo vândalo adquire uma habilidade fantástica de construção de navios de guerra e com isso todos os portos do sul da Espanha agora estão ocupados com os navios vândalos. Então 50 mil pessoas, que são os componentes da tribo vândala, cruzam o Estreito de Gibraltar numa jornada de 3 meses. Então, com o domínio do norte da África, Gaiseric atinge agora o celeiro de Roma.
O que foi o celeiro de Roma? Desde os tempos antigos, o norte da África tinha esse cognome porque era de lá que saíam os alimentos que abasteciam não só a capital do Império, Roma, como todas as outras províncias. Então, Gaiseric, no ano de 429, toma posse desse território. É aí que conhecemos o Gaiseric pela sua inteligência. Com isso, percebemos que o Gaiseric era um personagem bem sagaz. Então, ele usava a inteligência dele em prol do próprio povo. Então, uma vez estabelecido no norte da África, ele domina todo aquele território até chegar no ano de 439, onde ele invade a terceira maior cidade de Roma, que é Cartago, com mais de 100 mil pessoas. Então, o intento dele é subjugar todo romano e extirpar todo estilo de vida que remete a Roma, implantando agora o estilo vândalo. Desenvolvendo as suas habilidades de guerra e suas táticas, Gaiseric sempre foi brutal com seus inimigos. Então ele não só usava apenas a força, e sim a inteligência. Durante a sua vida, 10 imperadores de Roma tiveram que se curvar diante da inteligência do rei bárbaro. O poder aliado à inteligência faz com que o norte da África todo é subjugado. Então, instalado em Cartago, Gaiseric agora parte para a conquista das ilhas Sicília, no sul da Itália, e a ilha de Córcega, na França. Enviando seus exércitos para saque em territórios no continente europeu, já que ele está na África, Gaiseric, no ano de 455, tem a ideia magistral de invadir o próprio coração do Império de Roma. Então, no ano de 455, ele e seus exércitos marcham às portas de Roma, invadindo a Cidade Eterna, e por 2 semanas ele saqueia, pilha e rapta personagens importantes da corte de Roma para Cartago. Então, isso lá na época era um traje, era uma ofensa. Então, Gaiseric ofende Roma, invadindo, e todo mundo mais uma vez vê que ele é um rei bem poderoso e inteligente. E o ano de 455, com seu maior feito, é o saque da cidade de Roma. Em Cartago, com o Império Vândalo imensamente rico, Gaiseric agora só dá ordens para Roma. Então, as duas partes do Império se curvam ao rei Vândalo e Gaiseric permanece em Cartago até o ano de sua morte, no ano de 477 d.C. Há 1500 anos atrás, a expectativa de vida de um guerreiro era no máximo de 40 anos. Gaiseric viveu até os 88 anos. Então é mais um feito histórico da vida dele, e com a morte do Gaiseric, a 24 de janeiro de 477, ele deixa o reino para o seu filho Unerico. Mas Unerico não tem as habilidades táticas, as habilidades de guerra do pai, e com o tempo os descendentes do Unerico, filhos, netos, não têm as habilidades do grande rei Vândalo, e no ano de 533 extingue-se o Império Vândalo. Destroy of Rome, reach the gates of eternity.
Percebemos então, galera, que o Gaiseric foi um personagem importante em vida, pois o reinado dele obteve muitas conquistas e vitórias. Então eu particularmente gostei muito de ter lido o livro do Ian Hughes, é o livro que serviu de base para a música Gaiseric do Rockin' Riders. Então atualmente há um documentário no Netflix que se chama Barbarians Rising. Eu acho que é mais uma fonte de conhecimento sobre a vida do Gaiseric. Foi lançado em 2016. Então, além do livro, pode assistir lá que é bacana demais. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo que falou brevemente sobre o personagem histórico Gaiseric, o nosso símbolo. No próximo vídeo estaremos o Vinícius e eu aqui, cuja abordagem principal será as guitarras. Então, os links do Rockin' Riders abaixo aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Até a próxima, galera. We are one, we are Rockin' Riders.